Olá, meu nome é Álvaro Mini, sou desenhista profissional há cerca de 20 anos. Nesta aula, eu vou mostrar o que você precisa para começar a desenhar. Lápis escolar e papel sulfite. Esse outro aqui é um lápis um pouco melhor, com uma qualidade melhor e a ponta bem mais macia, justamente para quem já tem mais facilidade no desenho. No meu caso, eu prefiro usar uma lapiseira 09, porque o grafite dele é mais grosso, ele quebra com menos facilidade e me dá sempre uma linha bem mais constante. E esse aqui é um lápis que parece um lápis de cor azul, mas na verdade ele é como se fosse o que a gente chama de marcador. Ou seja, a gente faz esboço com esse lápis azul e depois com o lápis preto a gente faz a linha mais específica e mais limpa para então depois fazer até uma arte final ou passar uma caneta. Aqui é uma caneta comum, hidrográfica, que você compra na papelaria, que é justamente para começar a fazer a arte final, né, ou o acabamento do desenho. Esse outro aqui é uma caneta hidrográfica também, uma caneta normal, comum, que você compra em qualquer papelaria. E também para fazer um treinamento de arte final e também para fazer até espessuras bem mais grossas. E por último, essa caneta, que é descartável, é importada, que aí sim é uma caneta um pouco mais profissional, que você pode então fazer a sua arte final com mais qualidade e com mais perfeição. Bom, e a gente também, claro, não pode esquecer da borracha, porque afinal de contas, né, a gente tem que tirar todo o lápis e se errar também, né, a gente precisa apagar. E essa borracha, ela é uma borracha específica para desenho, porque ela é uma borracha plástica, ou seja, ela não fere o papel e ele consegue tirar toda e qualquer sujeira do desenho. Uma figura humana, ela tem proporções, ou seja, o que é proporção? Proporção é você comparar algum objeto ou até de repente, como é uma figura humana, uma parte do seu corpo em relação a outra parte. Normalmente foi convencionado de que uma figura humana ela sempre tem que ter o tamanho dela em relação à cabeça. A cabeça é que é a figura de proporção para o resto do corpo. Isso, para você ter uma ideia, se convencionou também que a figura humana, uma figura humana média, tá? Ou seja, a comum, a normal, ela tem cerca de 7 cabeças de altura. Então isso é o que a gente vai fazer aqui. A cabeça é um oval. Afinal de contas, a cabeça tem o formato de um oval. Então você vai pegar esse tamanho e vai colocar para baixo, dependendo do tamanho que você queira fazer, obviamente, a figura humana, você vai colocar tantas vezes para baixo. Vamos colocar aqui, para ficar uma figura elegante, então, vamos colocar aqui 8 cabeças. Então, essa aqui é a primeira, aí pega esta medida, joga para baixo. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 cabeças. Agora vamos começar a fazer linhas retas, horizontais, só para a gente ter uma base onde fica essas cabeças. O restante da figura. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para se construir uma figura humana, a gente usa primeiro o que a gente chama de boneco esquemático, ou seja, o bonequinho de palito, aquele tipo de bonequinho que a gente fazia quando era criança, quando a gente estava aprendendo a ler e escrever.
exatamente esse tipo de boneco que você vai fazer de novo. Para fazer isso, então, vamos lá. Dividir, então, a cabeça no meio, para ter essa linha central. Não fica se importando se ele está reto ou não está. De preferência, né, o mais reto que você puder. Aí, a partir daqui, você começa então a fazer aqueles ovais que eu falei, tá? Só que é o seguinte, aí começa a entrar medidas, ou seja, a parte de cima, o tronco, você vai fazer ele pegando até o final da terceira para a quarta cabeça, que é tamanho do tronco. Lembrando, mais uma vez, que esse tipo de proporção, ele é usado, normalmente é usado para o estilo mangá, que é justamente o que a gente está começando a fazer agora. Então, aqui no quarto, você vai fazer um outro círculo, tá? Aí, aqui na metade da sexta cabeça, vai ficar então joelho, vai pegar então a coxa a partir aqui do quadris, e a metade aqui vai ser o joelho da sexta cabeça. Da sexta até um pouco abaixo do final da oitava, um pouco abaixo da metade do final da oitava, vai ser a canela. Aí o restante vai ser o pé. Então, por enquanto, como eu disse, vamos fazer só essas marcações, só para a gente ter uma ideia de proporção dessa figura humana. Agora, a gente continua aqui, vamos fazer os braços aqui. Só que, para fazer os braços, obviamente, você precisa saber aonde começam os ombros. Então, nesse espaço 2, você vai dividir em 3 partes. E aí, nessa primeira parte, vai ficar a altura dos ombros. Encontrou a altura dos ombros? Agora sim, você vai fazer o braço. O braço é o seguinte: a dobra do braço, o cotovelo, tá? Ele vai coincidir com a cintura. Fica na altura da cintura, tá? Antebraço vai descer até perto da virilha, tá? O pulso vai descer até perto da virilha, e a mão vai ficar na metade da coxa. Então é a mesma coisa aqui, tá? Marcação aqui, tá? Vou fazer 2 bolinhas aqui só para dizer que é ombro, tá? E aí aqui, vamos fazer então 2 retas para mostrar o pescoço. Ele vai ser menor, obviamente, do que a largura da cabeça, desse oval que representa a cabeça. Agora é o seguinte, a largura, tá? Obviamente vocês estão perguntando como que é a largura em relação ao corpo. A largura então do peitoral é cerca de 2 cabeças, ou seja, vocês vão pegar este tamanho, essa largura e jogar para cá, 1, 2, largura do peito. Vai afinando, o afinamento dele é o tamanho de uma cabeça aqui,
que é também o tamanho, a largura, seria quase a largura do quadris. Lembra sempre que isso aqui é só uma forma básica para que vocês consigam desenhar. Obviamente que essas medidas não são tão exatas assim. Tá? A gente vai modificar um pouquinho para dar um pouquinho mais de volume aqui e ali, para ele não ficar tão estranho depois. Né? Porque a gente vai vestir esse boneco com pele, obviamente. Né? Mas só para vocês terem então uma noção melhor de proporções. Tá? Para não se perder, para facilitar para vocês entenderem melhor a construção de uma figura humana. Agora a gente vai fazer o boneco em movimento. Para fazer isso, a gente vai transformar esse boneco naquele boneco de arame, que é aquela coisa assim de criança, né? Aquele boneco palito que a gente chama. Para isso, eu vou usar então essa caneta, justamente para vocês poderem ver melhor como que é feito esse boneco de arame. Vamos lá. Então aqui a cabeça, vamos aproveitar esse fio aqui do meio, fazer justamente então o corpo dele, aproveitar então aqui o ombro, aí fazer o braço, antebraço e a mão, que é um oval, é a mesma coisa aqui do outro lado, mesma coisa, o oval. Vou colocar aqui as bolinhas aqui, só para dizer que é cotovelo e aqui em cima o ombro. E aqui, se quiser, ou permanece desse jeito, ou então vamos dividir com uma outra linha aqui, para facilitar também, e fazer o quadris. E aqui do quadris, então, a gente vai para a coxa, a bolinha aqui que é o joelho, a canela, e fazer uma bolinha aqui para fazer o pé. Mesma coisa aqui. Repetir o mesmo tipo de procedimento, tá? Então, ó, esse aqui é o boneco de arame que a gente usa para fazer a construção da figura em movimento, porque facilita mais, tá? Agora, vou mostrar aqui, de um jeito mais rápido, como fazer então esse boneco em movimento. Vamos lá. Fazer ele bem solto. Conforme você vai treinando, com o tempo, você vai conseguindo ter essa facilidade de proporção. Fazer o boneco em ângulos diferentes. Quanto mais você treinar, quanto mais você esboçar, melhor vai ficar o seu boneco. Mais facilidade você vai ter e mais domínio na figura humana. Vocês podem ver que muitas vezes eu faço o boneco, começo com a cabeça sempre, e aí o restante do corpo, aí eu vou determinando aí do jeito que eu quiser. Para você chegar nesse nível, isso demanda, né, muito treino e muito tempo para que você consiga, assim, com facilidade, sem precisar pensar muito,
na figura, no movimento, na posição, fazendo justamente com esse boneco de arame. Você fica mais à vontade fazendo com esse tipo de bonequinho, porque aí você tem pelo menos assim essa facilidade de enxergar melhor como vai ficar o seu desenho final. Então, treina bastante com boneco de arame, sabe, faz milhões até de desenhos com esse boneco. Não fica preocupado em querer fazer ele já perfeito. Lembra sempre que o boneco de arame é o mais importante do desenho. O restante é só o recheio. A figura, que seja uma figura de anime, uma figura de mangá, uma figura animated, de super-herói, que seja, é recheio só, é estilo de desenho só. O boneco de arame é o mais importante de todo esse processo. Agora que a gente aprendeu a fazer o boneco esquemático, que a gente chama, ou de palito, tanto faz, então agora a gente vai partir para justamente pedaços ou partes da figura humana. Bom, agora aqui a gente então começa a fazer a cabeça, que no caso aí é a parte mais importante dessa figura. Então vamos lá. Primeiro, a gente começa fazendo um círculo. Lembrando sempre, a gente está fazendo estilo mangá. Então, a medida que ele vai ter aqui vai ser um pouco diferente do desenho ocidental. Só que o princípio dele é o mesmo. É um círculo, a gente divide esse círculo pelo meio, em comprida aqui embaixo, tá? E divide aqui também, na vertical e na horizontal, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vou pegar, dividir isso aqui no meio de novo, metade do meio, pegar essa medidazinha aqui, jogar aqui para baixo. Essa aqui, aqui. E junta, então, o ponto que pegou na horizontal, na linha horizontal, com o círculo, e junta com duas linhas curvas. E vocês já podem ver que já formou, já tem um formato de rosto aqui. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Achou a metade aqui, então, da metade? Vamos fazer uma linhazinha bem de leve aqui. Só lembrando que isso aqui é um tipo, um método, né? Um jeito de fazer uma cabeça em mangá. Né? Existem outros tipos, outros métodos. Isso aqui é um que eu mesmo criei para facilitar também, para as pessoas poderem entender melhor. Então, está aqui. Metade do círculo, a linha da metade do círculo, com a linha da metade do círculo, então tem este espaço entre eles. É aqui que você vai colocar os olhos. Tá? Os olhos tem uma distância, obviamente, né? A distância entre olhos numa figura humana real é cerca de 5 olhos, ou seja, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essa seria a largura do rosto de uma pessoa, que seriam 5 olhos. No caso do mangá, como a gente sabe, o mangá ele é
A maior característica do desenho de mangá são os olhos. Vamos colocar aqui um olho um pouco mais básico do mangá, porque o mangá também tem até estilos diferentes de mangá, onde olhos, tamanho de boca, de nariz, tamanho de rosto é diferente também, dependendo do desenhista, essas coisas, tá? Aqui, então nós vamos tentar fazer aqui um estilo de mangá um pouquinho mais básico, tá? Aqui então vai ter a distância entre um lado do outro do rosto, vai ter 4 olhos, tá? Ou seja, os olhos, o que são? Nada mais são do que círculos, tá? Então vamos fazer isso. Então vamos medir aqui. Aqui no meio, começar com uma bola aqui no meio, um círculo aqui no meio. Tentar então pegar este tamanho de bola, colocar deste lado e deste outro lado. Lado esquerdo, lado direito, tá? E aí metade aqui, pronto. Deu 4 olhos inteiros, tá? Então o mangá tem essa característica de ter desenho dos olhos muito grandes. Só que aqui é como eu já falei, eu estou usando uma forma mais básica de mangá para facilitar mais, né? Então beleza, então são os olhos aqui, eu estou substituindo por bolas então por enquanto, tá? Vamos deixar só marcado aqui, depois a gente volta aqui, vamos dividir aqui no meio as bolas aqui, os círculos aqui no meio, vamos dividir aqui, depois a gente volta com ele. Bom, agora a gente vai marcar o nariz. O nariz ele vai ficar então no final do círculo e no começo aqui então do que seria então a altura dos olhos, no final dos olhos, tá? Nessa linha aqui. O nariz ele vai ficar então, mais uma vez vamos dividir, metade. Então aqui é que vai ficar o nariz. E a boca é mais fácil, vai ficar justamente onde termina o círculo aqui e começa o queixo. Tá? Basicamente isso aqui, né? Já vou marcar também a orelha. A orelha numa figura real, né? Ele tem o tamanho da ponta do nariz, da base do nariz até a sobrancelha, que fica um pouco acima dos olhos. Ou seja, no mangá ele vai ficar com um tamanho muito grande, tá? Vai ficar esse tamanho todo. Então, no caso, é ajustar um pouquinho para ele ficar menor, que esse rosto aqui que eu estou fazendo, por sinal, é o rosto de uma mulher, um rosto feminino. Então, vamos diminuir só um pouquinho, né? Só para ele não ficar tão exagerado. Então vamos fazer aqui, ó, metade um oval aqui, um pouco menor do que o tamanho original da orelha, e aí a gente pega, puxa uma reta aqui para então coincidir com o tamanho da outra. A outra orelha coincide também, o mesmo tamanho. E outra metade do oval aqui, tá? Então já começa a ter uma forma. Agora vamos marcar aqui também onde começa o cabelo. Nesse caso aqui, eu vou fazer um cabelo mais simples, que é aquele repartido no meio. Só que aonde ele começa aqui na cabeça, tá? Vamos pegar aqui a metade, essa parte de cima do círculo, e a partir daqui então, né, vamos fazer aquele cabelo repartido no meio, e aí a gente divide para cá, de um lado aqui, de um lado aqui, tá? Vamos só ficar marcando aqui, ó. Depois a gente coloca, faz melhor, só para ter uma ideia, né? E lembra que o cabelo tem volume, então ele vai ficar acima do couro cabeludo, tá? Fazer assim só.
né? Tá. Agora, vamos começar então a definir melhor esse desenho. Começar a colocar os detalhes agora. Os olhos, né? Para fazer os olhos no mangá, vamos fazer de um modo mais simples. Fazer um círculo dentro outro círculo menor, dentro desse círculo outro círculo menor, tá? Então são 3 círculos, a parte branca, a parte colorida e o ponto preto aqui que é a íris, tá? Então isso é o que compõe os olhos. Aí, para fazer então esse olho no mangá, vamos fazer o seguinte agora. Fazer uma linha curva, cortando um pedaço da parte branca do globo. Lá em cima, uma linha curva comprida, né? Passando do círculo maior. E embaixo, vou fazer então uma linha curva dentro desse círculo menor, né? Pronto. Aí, acima dessa linha maior, vamos fazer uma outra linha um pouquinho menor do que ela e um pouquinho mais fina, que seria a dobra dos olhos, as pálpebras. E acima dela, vamos fazer então sobrancelha. Só que a sobrancelha, ela não vai seguir essa curva, tá? Porque a sobrancelha tem um formato um pouco diferente. Imagina, você vai fazer aquele acento circunflexo ou chapéuzinho, né? Aqui em cima, só que aqui do lado, tá? E aí você vai descer, vai suavizar aqui em cima, e aí você vai descendo aos poucos, né? Até terminar lá perto. Da mesma largura da abertura dos olhos, tá? Aí, vamos começar a complementar essa parte aqui. Vou engrossar só um pouquinho mais nessa linha dos cílios. Vamos começar a fazer os cílios. Os cílios você faz de um jeito simples, ou seja, você começa a fazer como se fosse dente de bicho, tubarão, de gato, alguma coisa assim, né? Só que o primeiro que fica lá, que você começa, ele é maior, aí quando ele vai entrando, você vai diminuindo, faz uns 3, 4 no máximo, né? Só para marcar que são cílios de mulher, né? E aqui embaixo, vou fazer também, só que bem menorzinho, só para dizer que aqui embaixo também tem cílios, né? Só que bem menores. É a mesma coisa também. Começa um pouco maior, o primeiro, e vai entrando e vai diminuindo para dentro, tá? Bom, aqui já tem um olho. Agora nós vamos fazer o que no mangá sempre tem, que é sombra e brilho dentro do olho, dentro da parte colorida. Para fazer isso, vamos fazer uma linha curva, cortando dentro do círculo médio e o círculo pequeno, uma linha curva cortando no meio os dois.
Aí a gente vai fazer umas bolinhas aqui, ovais que sejam, né? Como se fossem brilhos. Né? E aí, só você preencher então os espaços em volta para aparecer então sombra. Esses brilhos aqui podem ser até maiores, né? Sombra. Pronto. E aqui embaixo, só para dar para colocar mais detalhes, você pode fazer mais linhas, curvas, cortando aqui essa metade e até mesmo fazendo um brilho aqui fora, só para fazer aquele rajado da parte colorida também. Tá? Então tá aqui, ó. Os olhos nesse estilo mangá tradicional. Né? Então a gente vai colocar aqui agora, fazer tudo isso aqui, tudo para cá agora. Então vamos lá. Os olhos aqui. Aqui eu já vou fazer mais rápido. Também porque vocês já viram como é que é feito os olhos lá. Então vou fazer aqui agora. A sobrancelha ali vai ficar um pouco acima dessa linha limite dos olhos. Então o nariz em mangá é menos complexo de fazer, que são só duas linhas curvas, né? Que sai o espaço entre os olhos, uma linha curva maior, descendo, e aqui embaixo uma curva para cima, menor, né? Ou até mesmo um pequeno triângulo. E a boca, basicamente são só dois riscos, né? Que seria a abertura do lábio e o lábio inferior. Aí se até quiser fazer uma linha lá para cima, aí mostra um pouquinho do lábio superior. Né? E aqui, cabelo, né? A gente faz o seguinte, pega e faz linhas onduladas soltas, né? Pega a mão e manda bala, sabe? Não fica se preocupando com nada, só vai fazendo linhas onduladas. Lembra sempre que o cabelo são fios, né? Que eles são soltos. Então, ele não tem uma mesma direção direto e não tem o mesmo tamanho um do outro. E o cabelo, no desenho, é constituído por mechas, ou seja, conjuntos de cabelo. Né? Não vai ficar tentando fazer fio a fio, porque senão você vai ficar maluco. E aqui, a orelha, vou fazer então como se fosse quase um A aberto, só para fazer justamente aqueles formatos dentro do ouvido, né? Ou parece um 6 mal acabado, ou um A, uma coisa assim, né? Só uma marcação isso aqui, né? Então tá aqui um rosto de frente. Agora a gente vai dar a sequência do desenho de cabeça, né? Só que dessa vez vamos fazer ele de lado. Então, o procedimento é todo o mesmo. Círculo. Mais uma vez dividindo no meio. Essas linhas que eu faço é o que a gente chama de linhas de referência, tá? Ou seja, são linhas que te ajudam
a colocar as medidas que você precisa para fazer as proporções da figura. No caso aqui, fazer as proporções na cabeça. Bom, isso aqui é a mesma coisa lá da cabeça de frente, né? Só que agora a gente vai fazer de lado, né? E aqui já vai mudar um pouquinho algumas coisas. Então vamos lá. De novo a mesma coisa ainda, a metade da metade, joga para cá. Só que agora você pega e faz uma linha. Puxa uma linha dessa metade na horizontal, para você então ter uma ideia de onde que vai ficar o final dessa cabeça, ou seja, o queixo dela, né? Aí vai pegar então neste ponto aqui, onde termina o círculo, junta, aliás, o círculo com a linha horizontal, fazer uma reta perpendicular à linha vertical central. Então aqui, ó, você já tem pelo menos as medidas para essa cabeça de lado. E aí, vou fazer uma curva aqui, pegando o final do círculo com a ponta do que seria o queixo. Pronto. Já tem aqui um formato de cabeça. Agora aquela mesma coisa de sempre. Tamanho dos olhos. Nariz também. Vou puxar metade da metade. Marcar aqui o nariz e o final aqui a boca. Então tá aqui, ó. Basicamente isso aqui. Só que agora é o seguinte. A cabeça, o queixo de lado, ele não fica reto. Ele fica para dentro. Ele entra um pouquinho. Então, vamos fazer uma reta aqui imaginária, uma linha imaginária, entrando um pouquinho aqui. Pronto. Os olhos, a gente vai colocar aqui, e vai ficar quase no meio desse espaço. Entre a metade do círculo maior com aquela metade. Então está marcado aqui já. Tá? E aí, vamos fazer o seguinte. Nariz. Vamos fazer uma linha aqui, como se fosse um triângulo, saindo um pouquinho para fora. Um pouquinho além do limite. Daquela primeira reta que a gente fez na vertical, tá? Só para dar um formato já, tá? Aí é o seguinte, vamos fazer aqui agora a abertura dos olhos. Essa abertura dos olhos vai ser o seguinte, pegar metade aqui e fazer aqui como se fosse um V deitado. Pegando de ponta a ponta
desse círculo, que no caso seria os olhos. Dentro dele, vou fazer agora um oval, pegando exatamente só um terço desse círculo. Então, esse aqui vai ser os olhos, que é a parte colorida, né? E ponto preto dos olhos. Aí vamos fazer uma curva aqui, ó, para fazer o nariz. Mais uma vez, né, tentando repetir lá o que a gente fez no desenho de frente. Então, uma curva maior aqui, mostrando o comprimento do nariz, né? Uma linha menor de cima para baixo, ou de baixo para cima, tanto faz. Fazer então a base do nariz, né? A boca, vamos fazer o lábio superior aqui, saindo um pouquinho, também fazendo ele meio curvo aqui. E aqui embaixo, lábio inferior, né? E o queixo, vamos fazer um pouquinho para dentro e saindo aqui, um pouquinho saliente para no final dele. Pronto. Aqui é a mesma coisa dos cílios. Fazer aquela coisa dentada, né? Aqui embaixo também, mesma coisa dentada. A dobra das pálpebras e, de novo, sobrancelha. E de novo aquela coisa da orelha, né? Que vai ficar muito grande aqui, então vamos dar uma diminuída. Porque no mangá o pessoal faz exatamente isso também, tá? Eles dão umas mexidas em algumas partes da figura, senão ele fica muito estranho. E como é um desenho meio mais simplificado, meio cartoonizado, né? Não é uma figura humana real, então esse procedimento assim de mudar um pouco algumas medidas é justamente para dar um balanço melhor no desenho. Nesse caso estou fazendo uma mulher, então a mulher com uma orelha um pouco menor fica mais bonito. E aqui nos olhos, né, de novo aquela mesma coisa, dividir no meio, fazer uns brilhos, né, umas bolinhas, né? E essa divisão do meio preenche com preto e aí parece sombreado, né? Pronto. E aqui é a mesma coisa do cabelo. Metade aqui, metade superior do círculo. Então o cabelo começa aqui, né? E de novo a mesma coisa. Pega e solta a mão. Manda ver. E de novo, o cabelo tem volume, então ele fica acima do couro cabeludo. Pronto. Vai ajustando aqui e aqui. Tá? E aí está feito então a cabeça de uma mulher, no caso, né? Em perfil ou lateral. Tá? Fazer uns ajustes aqui e ali e tal, fica mais bonito e tal. Pescoço. Pronto. E aqui está terminado então uma cabeça de mangá, de mulher, frente, perfil. Nessa parte agora, a gente vai ver a diferença entre a figura masculina e a feminina. Então tá aqui, essa aqui é a figura masculina. A mulher,
no desenho, normalmente no desenho, a gente faz ela mais delicada, né, e menor do que o homem. Então, em vez de 8 cabeças, a gente faz com 7. Ou seja, a gente diminui uma cabeça praticamente, né? Então vamos lá. Vou compridar aqui, né? Vamos fazer só na base do bonequinho de arame agora, né? Mulher, então, como eu falei, né? Ela já vai começar a mudar as medidas. Vai começar a ficar um pouco mais curta do que o homem. A cintura dela, ao contrário do homem, fica na metade da terceira cabeça. Quadris pega um pouco, termina um pouco acima da quarta cabeça. As pernas vão ficar com o joelho bem mais próximo aqui do limite entre a sexta, a quinta e a sexta cabeça, e o pé vai ficar no último terço. Imagina dividir em 3 partes aqui embaixo, o último terço da sétima cabeça, tá? Então essa aqui, no caso, seria a medida da mulher, né? Isso aqui é uma diferença básica da figura feminina, mas por uma questão de deixar mais delicada. Então, a diferença, né, não só de altura do homem com a mulher, né, também na largura, né, da figura, ou seja, a mulher, em relação ao homem, ela tem o quadris maior e o ombro menor. Então aqui eu vou esboçar muito rápido, para que se tenha uma ideia de como que é essa diferença, né? Então essa aqui é a figura do homem, né? Fazendo muito rápido aqui para vocês poderem ver mais, entender também qual que é essa diferença. Então tá aqui, esse aqui é o homem, né? Aí a mulher, então, como eu disse, né, ela é menor. Muitas vezes, em alguns casos, a figura da mulher, ela também pode ter o mesmo tamanho em altura do homem, a mesma proporção, ou seja, 8 cabeças no caso, tá? Só que ela vai parecer mais delicada, por quê? Justamente porque em relação ao tamanho da cabeça dela, que é a cabeça da mulher, né? Ela é menor do que a do homem, para parecer mais delicada. Então, muitas vezes a proporção pode ser a mesma, mas devido então ao tamanho da cabeça que a gente usa como base, ela vai parecer menor. Então aqui, ó, como eu falei, né,
em largura os ombros da mulher. Esse aqui é o homem, tá? Esse aqui é a mulher. Então a mulher, os ombros dela são menores, são mais estreitos, tá? E o quadris, ao contrário, é maior que a do homem. Então, ela vai ficar dessa maneira. Daqui. Vale lembrar também que a figura de lado, figura humana de lado, né? Ela não é totalmente reta. Eu vou fazer uma linha aqui reta, para vocês terem uma ideia. Pronto. Tá aqui. Cabeça e uma linha reta. A figura, na verdade, ela tem um formato meio em S, que é justamente a nossa coluna, tá? Ou seja, pescoço e o queixo, ou a cabeça, né? Ela é projetada mais para frente, né? E aí, a coluna, ela e o peito também, jogado um pouco mais para frente, né? Assim como o quadris também é projetado um pouco mais para frente. E a coluna, então, ela faz um S, tá? Aí o quadris aqui, né? E a perna, a coxa, ela vai inclinando até o joelho, ela ficar até mesmo para trás dessa linha central. Só que aí a perna, na parte de baixo, ó, panturrilha, canela, enfim, né? Ela compensa voltando para o meio também. E aí a figura, então, fica nesse equilíbrio, né? E aqui essa linha reta. Bom, nessa parte aqui agora eu vou mostrar como faz mão e pé. Na verdade, fazer mão e pé não é tão complicado assim, só que principalmente o pé é um pouquinho chato de fazer. Então, tanto que eu vou fazer primeiro, para que vocês entendam como é que faz, né? E claro, pé você vai ter que treinar também, vai ter que se acostumar a fazer o pé, porque senão você sempre vai fazer o personagem sem pé, ou sempre com calçado, né? Imagina você fazer o Tarzan com sapato, não dá. Então vamos lá. Então pé, o que a gente faz? A gente vai fazer um triângulo em que uma das partes é menor e as outras duas um pouco maior. O que, segundo um amigo meu, parece um ferro de passar. Tá aqui. Isso aqui é o formato do pé, que realmente ele é assim mesmo, né? E aqui então tá a perna, as canelas, né? E aí, ó, vamos definindo um pouquinho, sabe? Arredondando aqui, arredondando ali, né? E fazendo o pé. Lembra que o pé, ele tem uma entrada aqui, ó, quase que no meio dele. E o dedão, os dedos, né, do pé, eles têm uma dobra pelo menos, tá? Ele é dividido em dois ossinhos, né? Aqui, ó. E aqui é
aquele osso que a gente tem do lado, né? Que é bem saliente, né? Então esse aqui é um pé visto por dentro, pelo dedão, né? Agora o pé de frente é quase a mesma coisa, é um triângulo. Faz um triângulo mesmo, tá? Ele, os lados quase iguais, né? E aqui dentro, então, você faz um monte de bolinha. Faz 5 bolinhas, uma bolinha maior aqui, outra logo em seguida um pouquinho menor, outra um pouquinho menor, 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 até ir lá na menorzinha, tá? Porque os dedos, né, dos pés pelo menos, eles são quase isso mesmo. Eles vão, o dedão é grande e aí ele vai diminuindo aos poucos, até chegar no dedinho lá por último. E aqui 2 retas para fazer a canela, né? E beleza, né? E aí você vai definindo aqui. Lembra que tem esses ossos aqui da junção das pernas, né? Do pé com a perna, né? E aqui, ó, você faz só uma coisinha um pouquinho mais abaulada aqui, uma linha, né, mais curva, abaulada, né, para dar essa sensação aqui de ter volume. E os pés, né, os dedos, né, do pé de frente, quase que você não enxerga muito o formato dos dedos, né? Você vê só um pouquinho. Eu estou fazendo aqui, ó, em cima, o formato das unhas, porque isso aparece, tá? Por último lá, o dedinho aqui. O dedinho é o único que aparece um pouco mais, porque ele fica meio entrado lá no final. Bom, prosseguindo aqui, então a gente já fez o pé, né? Então agora a gente faz a mão. A mão também não é muito fácil de desenhar, só que é uma coisa óbvia, né? A mão é importante você fazer porque ela tem expressão também. Vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, vamos lá, vamos começar primeiro aqui, ó, com um retângulo. Vou fazer de um jeito bem simplificado aqui para vocês entenderem, né? E aí você repete esse retângulo para cima, tá? Assim. Esse retângulo aqui, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos dividir aqui em 5 partes aqui, ó. Né? Então vamos tentar ver aqui, ó, o meio e dos lados, tá? Então aqui são 5 dedos, né? Mas vamos com calma aí que ainda vamos começar a definir a partir de um momento aqui esses dedos aqui. Agora vamos fazer o seguinte: essa parte de baixo aqui vamos dividir em 3 partes. Então, ó, essa primeira parte aqui a gente desce um pouquinho mais essas linhas na vertical. Pronto. Tá? Essa altura aqui, vamos imaginar, né, que sejam divididos em 3 partes também. Tá? Vamos dividir ele em 3 partes, né? E pronto. E aqui, ó, você já faz o dedo, né? No caso aqui é o dedão, né? E aqui, ó, essa linha do dedão corta as outras aqui, tá?
E o dedo mindinho, né? Ou seja, o dedinho aqui, ó, a gente só coloca só um pouquinho para cima aqui, ó, dessa parte que foi cortada aqui. Assim como este dedo médio, né, o dedo do meio, vamos colocar também um pouquinho mais para cima, porque ele é o que aparece um pouquinho mais, pouca coisa a mais do que os outros. O dedo anelar, que no caso é onde a gente coloca anel, e o indicador, eles têm quase o mesmo tamanho, basicamente tem o mesmo tamanho, né? E é isso, tá? Então, ó, tá aqui. Tamanho de uma mão, fazendo de um jeito mais simples e rápido, tá? O dedão aqui, ó, ele vai cortar só um pouquinho mais lá para baixo, tá? Não chega a ser lá na metade, aqui, né? Pronto. Então tá aqui, ó, né? Todos os dedos aqui, dedão, indicador, médio, anelar, mindinho. E aí, aqui a gente faz duas linhas inclinadas, né, para dentro, né, e faz o pulso aqui, só para marcação, tá? O pulso também, ele vai ter mais ou menos, tá? Esse corte do dedão com anelar, com o indicador, e do mindinho e a largura do mindinho aqui, ó, tá certo? Pronto, né? E aí, uma coisa óbvia, né? Você pega e começa então a suavizar, começar a arredondar, né, as pontas, para parecer dedo pelo menos, né? Assim como arredondar aqui, ó, a palma da mão, parecer uma mão. E vamos fazer as unhas aqui só para dizer que ele tem unha, né? Apesar que em desenho, né, mangá, essas coisas, dificilmente o pessoal faz unha, né? Mas, mesmo assim, vamos fazer. Lembra sempre que o dedão, ele não é no mesmo sentido dos outros dedos, tá? Ele vai num outro sentido, que é justamente para a gente poder conseguir segurar as coisas, pegar as coisas. Os nós dos dedos, né? Essas coisinhas aqui do dedo aqui, ó, né? As dobras dos dedos, então, ó, exatamente onde está marcado só o dedinho aqui, que ele tem um nó um pouquinho diferente aqui nele aqui, ó, nesse último ou no topo, né? Que ele é menorzinho, né? E o dedão, ele fica exatamente aqui no meio também, tá? Também fica uma coisa diferente, numa altura diferente das outras, tá? Então, basicamente, fazer uma mão é isso aqui, ó, né? Aí vocês fazem aí, ó, os ossinhos, essas coisas tudo que vocês quiserem, né? Mas isso aqui é uma forma muito básica, né? Ou seja, um procedimento, um método, ou o que seja, né? Muito básico para se construir uma mão, tá? Com o tempo, né? Vocês conseguem fazer isso aqui sem precisar ficar construindo tanto dessa maneira, tá? Agora, como eu falei, a mão, ela tem expressão, ou seja, a mão, com a mão você consegue expressar seus sentimentos, né? Que é isso aqui, ó. Vou dar um exemplo. Eu vou construir aqui, né,
Imagina também, tá? Que a mão, como eu fiz aqui, aquele esquema, ele parece uma mão de robô, tá? Todo quadrado e tal. Então imagina que você vai fazer essa mesma mão de robô aqui. Tá? Aqui, ó, com poucas linhas, né? Já construí uma mão fechada. Tá? Sabe, é uma mão que vai dar um soco, ou sei lá, o que tá com raiva, alguma coisa assim, né? Tá triste, não sei. Agora eu vou fazer um desenho completo usando todas as técnicas que eu ensinei aqui. Bom, aqui vou fazer de novo todo aquele procedimento com um boneco de arame e depois, né, preencher fazendo a finalização desse desenho. Vou fazer aqui uma figura em ação para que vocês tenham uma ideia melhor de como se constrói um personagem. Aqui vamos fazer o seguinte, eu vou mudar de novo um pouquinho o ângulo, às vezes, né, nem sempre a gente acerta numa primeira, só para que vocês tenham, né, uma ideia de como fazer um desenho de ação e você vai experimentando, né? Vai fazendo, vai criando, né, as posições dele para que realmente fique mais adequado, melhor, né? Então, às vezes você tem uma ideia e nem sempre ela funciona, nem sempre assim você consegue fazer uma cena de ação, uma cena boa e tal, uma posição legal do personagem de primeira. Lembra sempre, pessoal, né, que não é errado usar borracha. Aliás, muito pelo contrário. Tem que usar borracha, sim, senhor. Tá aqui. Diminui só um pouquinho essa cabeça aqui, para não ficar com a cabeça tão grande, né? E daí tá feito. Bom, aqui agora, essa etapa aqui, a gente vai começar a preencher o boneco, tá? Aí depende, fique à vontade para colocar o recheio que você quiser. Eu vou fazer aqui ovais, círculos, né? Só para ter uma ideia de volume, né? Então aqui, ó, tanto faz você fazer parecendo uma salsicha, né, nos braços, quanto cilindros, né? Vou fazer salsicha mesmo, porque é mais rápido de desenhar, tá? Leva menos tempo. E aqui, ó, também um oval para ajudar aqui a fazer a forma do quadris, né? Todas essas partes móveis é bom sempre fazer separado, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, porque na verdade ele está num ângulo que essa perna aqui, ele vai ficar aqui na frente, então ele vai parecer um pouco maior, tá? Você já vai definindo um pouquinho aqui e ali para já conseguir construir melhor essa figura, né? Os ângulos e tudo mais de ação que você vai colocar nele, tá? Vou colocar umas linhas curvas aqui, né? Só para dar volume para a figura, para parecer que ela tem
né, esse volume meio cilíndrico, né, porque a figura humana, né, o corpo, né, ele tem esse formato cilíndrico. Uma manha, né, no desenho, para quem está iniciando, é justamente fazer uma figura num desenho, né, que parece chapado, fazer linhas curvas, que aí ele parece que é volumoso, ele vai parecer que ele é cheio, né? Como esse oval aqui que eu fiz, a cabeça, vocês veem que o oval parece ser chapado, mas se eu fizer linhas curvas assim, ó, aí, olha, ele vai parecer uma bexiga, né? E essas linhas, né, mais uma vez lembrando, a gente chama de linhas de referência. Elas ajudam, né, a você a compor um desenho. Bom, agora, com o boneco já praticamente definido, né, ângulo, posição, enfim, tamanho, né, agora sim a gente começa a desenhar a figura dentro desse boneco, né? Então vamos lá, todo o procedimento de novo. Mais uma vez lembrando, estou fazendo ele numa perspectiva que só com muito treino você consegue fazer isso, né? Só que para isso aprende primeiro todo o básico. Não fica tentando fazer a figura em ângulos que você não domina e que você ainda está aprendendo a fazer esse básico. É a mesma coisa que você está na escola, né, e eu não querer aprender português e já querer falar uma outra língua, sabe? Você não vai conseguir nunca fazer nada disso, tá? Aqui eu estou pulando algumas etapas, né? Porque eu já sei como construir, né? Mas mesmo assim, mesmo pulando essas etapas, vocês podem ver que eu preciso me guiar através das linhas que eu fiz, porque senão eu não vou saber o ângulo, não vou saber as posições para eu poder me orientar com isso, tá? Essa figura aqui, ela está num ângulo que é muito complicado de fazer, né? Não é fácil, mesmo para quem desenha há muito tempo, não é tão simples de fazer. Isso aqui às vezes a gente acaba, né, demorando para construir e tudo mais, justamente porque é um desafio, né? Colocar uma figura humana no caso, né? Sabe? Num ângulo, numa perspectiva, né? E sendo que fazer uma figura cilíndrica em perspectiva e cheio de nuances, né? Como a figura humana é cheio de detalhes, cheio de músculo e tal. Então é uma coisa que você precisa dominar um pouco, pelo menos, né? Você precisa dominar você precisa dominar a figura, você precisa saber, pelo menos, né, um pouco de aonde fica determinados músculos, como são as entradas desses músculos, né? O cotovelo, pulso, mão, braço, enfim. Tudo isso você precisa ter um certo domínio, porque senão você nunca vai conseguir desenhar. É uma coisa muito, de certa forma, até muito trabalhosa, né? Porque desenho também exige muito da memória. Se você não tem o treino
para memorizar as coisas, então fica muito difícil para você conseguir desenhar essas coisas. Tudo no desenho, para quem quer realmente aprender a desenhar, tudo é importante. Tudo que você for fazer é importante. Tudo que você for desenhar, tudo que você vê daí para frente é importante. Você tem que ter um arquivo, um bom arquivo de referência que a gente chama, tá? Ou seja, hoje em dia com a internet, né, você consegue encontrar um monte de referência, ou seja, prédio, casa, gente, cidade, essas coisas, né? Então sempre é bom vocês pegarem essas referências, aprenderem, sabe, a transformar essas referências em desenho, sabe? De repente pegar uma foto e tentar transformar em desenho. É uma etapa que eu sempre acho assim, que é muito avançada para quem está começando a desenhar. Mas também é um desafio que lá para frente você vai ter. Então, se for o caso, vai se acostumando, vai aprendendo, né? Para conseguir ter depois ter essa facilidade, né? Bom, aqui vocês estão vendo, né? Eu fiz aqui meio que sem saber muito, na verdade, o que eu ia fazer, né? Mas fiz aqui um personagem, né? Em que ele está caindo de algum lugar, né? Um garoto, tá? Então vou fazer aqui agora, só marcar aqui rapidinho uma roupa, alguma coisa assim para ele, né? Só para vocês terem uma ideia. E começar então a finalizar esse desenho. Bom, agora a gente vai fazer a finalização com tinta, né? Ou seja, a gente vai fazer a arte final desse desenho, só que aí já é uma etapa mais avançada, onde você precisa treinar muito, já ter uma mão muito firme para conseguir fazer a arte final com caneta, né? Aí no caso até mesmo com esse material aqui, que é um pincel com ponta de silicone, ou seja, ele é flexível, que ele imita uma ponta de pincel, aquele de pelo de cerda, né? Então vamos lá, vamos começar então a fazer a arte final com ele. Bom, a gente então agora começa a fazer a finalização muito, né, com muito cuidado, tá? Porque esse tipo de material ele é muito difícil de trabalhar também. Para quem não tem domínio, isso aqui é quase impossível de fazer linhas retas, né? E tendo um tamanho constante. Então, fazer arte final, você mesmo ajuda, porque quando você passa tinta, muitas vezes você pode modificar ou acrescentar alguma coisa no desenho que você não fez no lápis também. Isso é a vantagem, né, para quem consegue fazer uma arte por completo. Assim como também, muitas vezes, você não coloca muito detalhe no lápis. E aí na arte final, você vai acrescentando à vontade. De certa forma, é o que eu estou fazendo agora. Estou acrescentando algumas coisas, né, para ir valorizando o desenho. Ou que eu acho assim que fica um desenho bem mais bonito, né? Que a arte final é exatamente isso. Você tem que confiar no que você está fazendo. Não fica também com medo de passar tinta no seu desenho, porque você pode corrigir depois. Como vocês podem ver, tem muita coisa que eu não coloquei antes. Por quê? Justamente porque
preferi fazer o grosso do desenho, para depois, então, no final, eu conseguir ir acrescentando alguma coisa, caso eu ache que é interessante. O desenho, para ficar bonito, ele precisa ter não só técnica, né? Mas ele precisa ter também o que a gente chama de alma também, né? Ou seja, ele tem que ser feito com vontade, tem que ser feito com dedicação do próprio artista. Vocês podem ver aqui, ó, estou passando a tinta, né? E o desenho ele muda um pouco. Por quê? Porque o lápis ele dá uma sensação diferente da tinta. A tinta, algumas vezes, ele modifica o desenho, ou melhora ou piora, né? Depende muito também de quem está fazendo essa finalização para você. É como eu disse, se for você mesmo que estiver fazendo, você vai saber como proceder, né? Agora, se for outra pessoa, essa outra pessoa não vai saber exatamente o que você quer dizer, né? O que você quer passar. E ele vai fazer, óbvio, né? De um modo mais mecânico até, né? De um modo menos, vamos dizer assim, menos artístico, né? Ou até ele vai fazer assim a visão dele da coisa, né? Isso é normal acontecer. A não ser que você tenha uma ligação muito grande com quem vai fazer essa finalização para você, para poder dar os toques também, né? Toda vez que você tiver vontade, ou até, na verdade, tiver assim, com receio, com medo e tal, de fazer uma finalização, passar tinta no desenho, pode até lembrar também que você tem uma ideia que vai ficar isso no outra pessoa. Essa pessoa, é como eu disse, ela não vai ter a mesma visão que você. E aí é nessas que acaba fazendo com que o desenho, a arte, ela fique diferente do que você imagina. Ou pode ficar muito bonito, ou pode ficar muito feio. Então, por isso, o ideal mesmo é que você aprenda um pouco de tudo, né? Porque aí você também acaba não dependendo de outra pessoa para fazer isso. Você acaba fazendo por conta e acaba até aprendendo técnicas, né, diferentes e tal, e que acabam valorizando o seu traço, o seu desenho. Porque afinal de contas, né, quem melhor para saber como é que pode ficar a sua arte, se não você mesmo, né? Mas é verdade também, não estou nem sabendo o que eu vou fazer aqui no final, tá? Vou fazer um monte de rabisco aqui para ver o que acontece. É justamente isso aqui que eu falo da questão de você ser criativo. Do nada você consegue bolar alguma coisa, mas só tentando também, fazendo uma coisa aqui, ali, inventando, né? Você tem que usar um pouquinho também nas coisas, né? Porque senão você nunca vai
desenvolver, nunca vai ter uma técnica, uma desenvoltura no próprio desenho. Tem coisas muitas vezes que você precisa fazer para resolver, né, justamente um problema, não ter medo, né, de experimentar, porque só experimentando é que muitas vezes você consegue ser até bem mais criativo do que se você tem aqueles procedimentos lá de fazer uma coisa já toda pensada. Então, como vocês podem ver, fazer arte final não é difícil, não é complicado. O grande lance aí é você fazer um desenho em que você possa experimentar, usar técnicas, né? E fazer principalmente, usar, aliás, né, a sua criatividade. Aqui você viu, né, todo procedimento, viu todas de certa forma, uma certa técnica, né, de um jeito que eu tentei passar para vocês, de um jeito mais simples, para que vocês aprendam muito rápido, para que vocês consigam já ter resultados, porque é isso que importa, na verdade, né? É o resultado daquilo que vocês aprenderam e é o que vocês querem também, né? Bom, pessoal, acho que é só o que eu poderia passar para vocês, né? Espero que tenham gostado muito, espero que tenham compreendido um pouco, né, das técnicas e do modo como eu passei para vocês, né? E que, assim, vocês aproveitem muito o desenho, aproveitem muito aquilo que vocês gostam tanto, que é desenhar. E, mais uma vez, aconselhando, então, desenha, então, vai atrás de conhecimento, porque só assim é que vocês vão se desenvolver, tá certo? Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Muito obrigado pela paciência, né, e pela atenção. Espero, né, um dia que a gente possa se encontrar aí, de repente, né, como colegas de profissão também. Até mais.